Deus é maior. O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé. Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. Salve, salve! Esse é o portal Rubem Gonzalez. Essa daqui é a conversa ao pé do rádio. Sim, hoje tem conversa ao pé do rádio. E a conversa de hoje é comigo, Valdemar de Andrade Júnior, né? Ou então, como o pessoal me conhece, né? Como Valdandrade. O nome dela é Valdemar. Ah, tem que aguentar isso. E para quem chegou agora ou não deu ainda uma passada aqui pelo portal, não estranhe não. A gente tá só cobrindo o repouso do chefe, né? Que ninguém é de ferro. Nem o homem, nem a paciência dele. Então, ó, deixa eu pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei aí embaixo, ou no gostei também, não tem problema, né? Assim que acabar essa nossa conversa. E aproveito também para convidá-los aí para dar um pulinho lá no Telegram e todas as nossas outras redes sociais para ficar por dentro do nosso conteúdo. Principalmente lá no Telegram, onde tem não só uma conversa ao pé do rádio fresquinha aí de segunda a sábado, normalmente nesse horário, mas também tem pílulas diárias de geopolítica, de realpolítica, editadas e publicadas pela turma aqui do portal Rubem Gonzalez, né? Aí eu cito Christian, cito Cláudio, cito Marcelo. E é claro, o próprio Rubem também escreve, né? Pessoal do portal, se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem, tá? Que eu sou novo nesse negócio aqui. Mas não se esqueça aqui do nosso portal, né? Aqui no portal Rubem Gonzalez, aí, muita análise e pouca torcida. Vocês lembram da Virginie do metrô, não lembram? Era ela que cantava pra gente assim, ó. Nada mais furado do que papo de tiete. Aqui a gente não acha as coisas, porque a gente não se acha. E aí na abertura vocês ouviram aí a música Espinheira da dupla Dudu e Dalvan. Claro que para quem fala aqui do oco do mundo igual a mim, não poderia ter sido outra trilha, né? Música sertaneja da boa, de dois amigos inseparáveis, a não ser por uma curva na estrada que teria levado o parceiro de Dalvan, né, o Duduca. Pelo menos foi assim que meu primo Urbano, que mora lá em Campos Belos, né, norte de Goiás, contou para mim quando eu ouvi essa música, quando eu era pequenininho assim, tinha 4 anos de idade. E é duro para mim perceber que 33 anos depois, né, tudo da letra continua aí. É a genialidade, né, que nos joga sempre na cara, né, a miséria da besta humana. Como pode ter passado o Cruzeiro, ou ter passado o Cruzado Novo, o Cruzado Velho, o Cruzeiro Real, e o Real, né, e a gente cantar o mesmo refrão. Mas sei lá, né, tem ridículos da Grécia que continuam aí, né, passados 2.500 anos. Sobre essa escolha não tem só apelo sentimental, ou pela questão de atualidade, né, mas porque o refrão tem 2 frases das boas. O mundo não acaba aqui. O mundo ainda está de pé. E esse é o gancho do programa de hoje. Por que o mundo não acaba aqui? Por que o mundo ainda está de pé? E é claro, para não fugir da regra da casa, né? Já que em Roma faça como os romanos, a gente tem Vladimir Putin, tem análise conjuntural, tudo isso no apelo nosso de cada dia para o pensar. Porque quem pensa, pensa melhor parado, né? E nem sempre ter opinião é pensar direito sobre um assunto. Então, vamos para o nosso primeiro bloco. Nesse primeiro segmento, vamos dar o exemplo de como às vezes essa história de primeira impressão é a traíra que o guloso come. A espinha da danata atravessa aqui na garganta, né? Quando você come com muita fome, né? E o resto fica difícil de descer. Pois bem, no ano de 2007, o presidente francês era um tal de Nicolas Sarkozy, e como ele foi recém-eleito para o posto mais importante de um dos países mais importantes da União Europeia, o político já ali experiente que ele era, né, partia para sua primeira cúpula internacional. E numa reunião do G8, com outros de seus parceiros ali, George Bush, Angela Merkel e Tony Blair, para tratar de assuntos próprios aí dessa cúpula, dentre os quais temas aí espinhosos a tratar com o presidente Vladimir Putin. E assim foi. Ambos se reuniram sem o acesso da imprensa, frente a frente, eles e seus intérpretes, para tratar de suas pautas, né? E na saída do já famoso quebra-queixo, microfones da imprensa francesa e jornalistas esperavam pelo francês na sala de imprensa. Mas isso não chamou muito a atenção, não. Muito menos o atraso inabitual. Era a postura de Sarkozy que era estranha. O homem mal parava em pé. Estava com a língua pesada na hora de falar e com uma fala bem confusa. E olha, para quem conhece os sintomas, sim, categoricamente ele estava bêbado. Ainda mais saindo de uma reunião com o presidente russo, né? Só poderia ter enchido a cara de vodka, né? E das boas. E aí o estrago já estava feito, né? O âncora da televisão RTBF, da Rádio e Televisão Belga de língua francesa, foi categórico em afirmar, né, que aparentemente nesse encontro eles não beberam só água.
E a sátira continua, né, com um programa chamado Les Guignols de l'Info, uma espécie de jornal feito com marionetes, assim, que lembrava que tínhamos aqui no Brasil nos anos 80, né, o Cabaré do Barata. Logo pôs o presidente francês em outros acordos bilaterais, né, se ele estava bêbado com o presidente russo, com o presidente da Jamaica ele estava assim, de boa, com o presidente da Colômbia, que ele se encontrou depois, então ele só pode estar ligadão, né, com uma coisa branca aqui debaixo do nariz, hein. Só faltou no Guignol de l'Info eles terem colocado ele bebendo o Santo Daime com Lula, né. E olha, se existisse o CQC da França, né, com certeza essa história estaria no top 5, reforçando o estigma de quem já assumiu, sem muita popularidade, né, o mal de todos os governantes franceses dessa Quinta República, em vigor desde 1958, apesar de as urnas dizerem que ele e o seu partido, hoje chamado de republicanos, tinham uma margem folgada para governar. Mas olha, como dizia o poeta, né, que nada na verdade é o que parece ser, né. E a verdade chegou, ainda que com um atraso de 9 anos, a verdade chegou. Apesar dos milhões de compartilhamentos do Sarko bêbado no YouTube, eu posso confessar para vocês que até eu caí na risada, né, com isso. E qual é a verdade por trás do encontro? O encontro aconteceu, isso é coisa dada, o que estava na pauta foi discutido, né? Mas a história da bebida foi uma ilação calcada só com a aparência do Sarkozy. Porque, afinal de contas, né, nem ele nem Vladimir Putin bebem. Eles não bebem álcool. E esse último aí, falando do Sarkozy, né, ele até arrancou risadas da plateia uma vez que ele foi dar um programa e se diz que eu sou abstêmio, eu não bebo. Afinal de contas, né, a TV e o YouTube disseram o contrário e a TV e o YouTube valem mais do que a palavra do próprio sujeito. E o fato dessa reunião foi o seguinte: o presidente francês veio com aquela conversa, né, de que era inadmissível 3 coisas que estavam acontecendo na Rússia: os chechenos sofrendo com a repressão, uma jornalista ser morta em circunstâncias estranhas e os direitos dos LGBTs não serem respeitados naquele país. E o russo lá, só ouvindo. E ele até esperou a Jéssica acabar para que ele, Vladimir Putin, pudesse colocar os pingos nos is. E logo começou com o seu: escuta aqui, cavalheiro. O seu país é pequeno assim, feito um biscoito, e a Rússia é grande, feita as minhas 2 mãos. Para o meu país esmagar o seu país, é só eu fechar a mão e o seu país, que é esse biscoitinho aqui, virar migalhas, né? E aí você pode continuar me falando nesse tom, que aí eu te esmago, ou então você muda de tom, ou então paga para ver o que acontece a você e ao seu país, né? Olha aí que ambição do chefe de Estado, né? Marinheiro de primeira viagem no G8, que era o Sarkozy, mas certo na sua cabeça, né, de que poderia falar do tema que quisesse, só por fazer parte de um seleto grupo, né? Um seleto clube do G8, né? Caiu diante de um cruzado de canhota que ele ganhou do russo, né? Conversa mole de proteger esse checheno que nada, que conversa mole que nada. No meu país mando eu. Na minha casa mando eu, né? E a sequência que veio a seguir, né, foi uma sequência de humilhações, né? Tanta humilhação que ele parecia que tinha levado esse cruzado de esquerda, né? Tava assim meio cambaleante, né? Levou um nocaute, mas estava de pé ainda, insistindo em ficar em pé ainda, né? Que coisa. E isso explica, né, a humilhação que ele sofrera, né, explica por que ele chegou àquela conferência, né, de forma assim como se tivesse tomado umas e outras. Ele foi tão humilhado, ficou tão desnorteado com essa humilhação que ele sofreu, que ele não sabia nem o que dizer, né. E olha só, Putin jamais admitiria, né, e admite até hoje, qualquer ingerência dentro do seu próprio país. Ainda mais ingerência externa. Qualquer um que tentou dissuadi-lo a respeito do que quer que seja, de errado que estivesse no seu país, errado entre aspas, né, teve algo parecido com o que ganhou Sarkozy naquele momento longe. Teve até um jornalista que veio indagá-lo sobre a democracia na Rússia, né, e ele logo sacou o exemplo das eleições americanas, né, feitas por grandes eleitores que têm o poder de voto, né, 570 grandes eleitores decidem o destino de 350 milhões de habitantes, né. E ele disse: bom, se vocês acham isso democracia, o resto todo pode ser também. Só que a gente não tem direito, enquanto povo russo, de interferir nesse processo. E olha, para quem duvida dessa historinha que eu contei agora, é só procurar pelo livro chamado La France Russe, a França Russa. Então a França Rússia, né, de um autor chamado Nicolas Henin, foi lançado no ano de 2016 e que virou também um documentário da televisão pública francesa, né, Canal 2, France 2, chamado, né, O Mistério Putin, o em francês Le Mystère Poutine, que foi transmitido também em dezembro daquele ano. Eu tirei essa narração de lá. A adaptação é minha, a entonação é minha, claro, né? Mas os fatos foram tirados de lá. Olha, nunca um conselho da vovó valeu tanto nessas horas. E virou até refrão de bolero, né? As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, né? Eles já cantavam isso. Nicolas Sarkozy se achava muito maior do que seus quase 1,70 m, acabou caindo do salto. O mundo inteiro achou que ele não passava de um bêbado. Caímos todos do cavalo.
pessoal achava que a Rússia era só um fantasma do que era o Império e do que era a União Soviética. Deixa eu pegar outra música aqui, né? Ilusão, ilusão, veja as coisas como elas são. Outra música aí, essa é do Chico, né? Chico pode. E com ele, e com essa outra citação, né, a gente termina o nosso primeiro bloco. Nosso primeiro bloco acaba por aqui, né? Mas e o mundo? Esse continua sendo muito mais do que só a aparência. Vamos para o segundo bloco agora, né? O mundo ainda está de pé porque nós podemos e devemos aprender a cada dia com ele. Tal qual esse exemplo do Sarkozy com Putin do primeiro bloco nos pode ilustrar, né? E esse exemplo tem tudo a ver com o nosso segundo bloco. O mundo ainda está de pé porque podemos e principalmente devemos aprender a cada dia com ele. Mas agora, o que é exatamente aprender, hein? Cada um vai ter uma noção do tema que é sua, cada um vai ter um exemplo seu de como aprendeu as coisas. Eu mesmo, para preparar essa nossa conversa de hoje, eu fui recorrer ao dicionário. Sim, foi ao dicionário. Não fui pesquisar nem nos artigos, nem na biblioteca que eu tenho aqui em casa, como professor e formador que eu sou. Como professor e formador eu preciso ler sobre o assunto, né? Eu fui procurar no dicionário, que alguns dizem que é o pai dos burros, né? E desde quando o burro procura em dicionário? O burro tem certeza das coisas, né? Dicionário não é para quem é burro, porque afinal de contas o burro tem a sua definição, tem a certeza da sua definição, sabe que aprender, lugar de aprender é dentro da escola e acabou. Você vai para a escola só para aprender e de preferência que seja na minha escola, no meu modelo de escola, e ainda mais a forma definitiva de aprender as coisas é do jeito que eu pensei, que é claro, né? E é única, é para passar na prova, é para entrar no emprego público, né? Esses dão conta de aprender. Esse é o mérito que tem que dar conta de aprender. Né? Emprego público não é aquele assim que tem leite, mel, virgens bonitas para se namorar, né? Estabilidade. Então você só consegue se você passar em alguma prova. E o burro motivado vai te fazer isso, né? Ele vai te vender a fórmula mágica de aprender do jeito certo. Com o seu cursinho de 6 semanas, né, que te ensina a entrar no módulo 2 do curso, que é onde você vai ter a resposta definitiva, né? Que nunca acaba. Tá. Qual é a definição de aprender mesmo? Desculpa aí, mas é que eu precisava falar do burro motivado também. Com todo respeito ao bicho burro, né? Que é assim o maior desenvolvimentista do sertão. Olha o que eu achei sobre aprender. Eu achei que aprender é adquirir por treinamento ou por experiência, pelo exercício da inteligência, memória e outros mecanismos, conhecimentos associados a uma formação profissional ou a uma conduta de vida. Pronto, tá feita a coisa. Você precisa de professor para aprender? Sim. Precisa de livro? Sim. Precisa de escola? Precisa de dever de casa? Precisa memorizar as coisas? Sim, sim e sim. Mas principalmente para que se aprenda, é preciso do outro. Não se despreze esse outro na hora de aprender. E pouco importa o tanto de estudo que teve esse outro. Na vida prática, e eu preciso trazer meu exemplo de vida para dentro desse comentário, eu precisava entender algumas coisas na área de língua portuguesa. E quem também me ajudou, além das aulas de latim que a gente tem que fazer e das horas de análise sintática, foi um chacreiro. Um chacreiro que chamava o irmão dele de Bertolameu, que dizia assim, nós vai, e ele ia mais eu, a qualquer lugar que fosse. A melhor parte dessa definição que eu dei aí, há pouco de aprender, nem é a do nosso português, né? Que em francês a gente usa esse termo aprender, que é apprendre, também para ensinar. E eu como professor, como se eu aprendesse hoje para poder ensinar amanhã, né? Do exemplo do chacreiro lá, o Bertolameu é o Barthélemy do francês. Né? Você pode achar nós vai esquisito, mas olha, às vezes vale mais um nós vai com a pessoa indo comigo do que um iremos nós de quem nunca vem, né? Essa que é a graça de aprender. Aprender com o outro. Usar esse outro, trocar experiências com esse outro. Mas sei lá, parece que a gente perdeu essa graça de aprender, né, com o outro. Não por conta só das falhas da escola, de nossa escola, né. Eu reconheço sim que existem essas falhas, né. Embora seja muito melhor
essa escola com as falhas que ela tem do que uma não escola. O problema reside em alguns dos seus frequentadores, né? E esse é o lado burro da escola. Não tem aquela outra música que fala assim que tem muito diplomado que é pior do que selvagem? Pois é. Infelizmente eles estão por aí, né? Querendo se destacar por se colocarem como donos da razão. E junto deles um bando formado por um bando de orangotango pronto pra te pegar, né? Ó o Chico de novo aí, desculpa, eu não consigo me livrar das músicas, não. Eu tenho que colocar a música no meio. E esse bando de orangotango se acha habilitado, por bacharéis que são, né? Se acham próprios, né? Dar palpite pra toda e qualquer coisa. Pode ser de como você vai encaixar a chave estrela na roda de carro, por mais que ele nunca tenha feito uma troca de pneu na vida. Ou ainda, dar conselho sobre o meu trabalho enquanto professor, né? Dizendo que eu acho que essa didática seja adequada, né? Por mais que ele nem saiba, nunca tenha passado por um banco de aulas de didática, né? E às vezes não vale só pra esse savão, né? Quando se alcança os píncaros da glória acadêmica, né? Mas você se esquece de botar o pezinho no chão, botar a mão na massa e principalmente colar o seu grau, deixando pra lá as suas certezas irrefutáveis e principalmente, né, cultivando as dúvidas a serem resolvidas para a continuidade dos seus estudos, você pode até ser mais esse que tem o seu grau, né? Os seus graus, né? Mas às vezes sabe menos se ele não coloca o seu pezinho dentro do nosso dia a dia aqui. Dentro da nossa alucinação do dia a dia, né? Não foi Sócrates que disse que sabia que não sabia? Não foi Stephen Hawking que usou seu pós-doutorado para contrariar a sua tese de doutorado? Então, não são só as mini-certezas de alguém com um anel no dedo que vão transformar nossa capacidade de pensar de forma mais profunda. E deixa eu repetir uma coisa aqui. Nada de vir dizer para mim aqui que eu estou numa cruzada contra a educação formal, que eu estou afrontando a Santa Madre Academia, né? E que eu sou um despeitado que está simplesmente dizendo qualquer coisa, né? Um professorzinho de quinta de uma escola bem longe lá na quebrada. A gente tem que reiterar que melhor uma escola, com essas falhas que ela tem, do que uma não escola. Vamos lembrar também que a expansão universitária recente abriu as portas para quem não saberia o que fazer depois de formado, tendo também a possibilidade de produzir e de pesquisar de forma científica, né? Algo que era impensado e que era difícil de se fazer há 15 ou até 20 anos atrás, né? Vamos colocar aqui também que tem aquele lugar comum, né? Que se diz que a educação é capaz de transformar pessoas. Ela transforma individualmente a vida do diplomado por suas perspectivas de vida e transforma coletivamente também a nossa vida, a vida das pessoas, né? Pelas pesquisas e pelos trabalhos de campo que a gente vai desenvolver. Olha, são quase 20 anos já do Tá Na Hora da Escola, do clipe do Pelé, do Dançando o ABC, né? E essa geração que está chegando aos 20 anos hoje, né? A gente tem uma geração quase que inteira, né? Que teve o privilégio não só de poder se formar e principalmente de poder estudar em tempo integral, né? Coisa que nem sempre para quem tinha pouquíssima idade, né? Antes do Tá Na Hora da Escola, tinha a possibilidade de fazer, né? Porque um turno era o turno da escola. Mas o turno contrário não era para fazer dever de casa, para brincar, para ser criança, né? Era para trabalhar na feira, né? Era para carregar sacola, era para trazer alguma coisa para sua casa. Meu problema não é esse, não é a escola, não é o que nós temos de avanço. O problema todo começa com a soberba do é a minha opinião. É aí que os problemas prosperam. E o resultado, quando você tem essa minha opinião fechada e tacanha, né? É quase sempre desaprender. E a coisa vira algo assim irracional, né? Vira quase birra infantil, né? De alguém dizer pra você que eu prefiro morrer no incêndio do que fugir com você, já que eu não gosto de você e você tá dizendo aí que tá pegando fogo. Problema seu. Morreu, coitado. O problema desse mendigo aí, ele disse que a casca de banana é meio caminho, mas ele fede, ele bebe, ele fuma crack. Eu não dou ouvido a esse tipo de gente, né? Gente feia que não é de bem. Mais um balé na beira do abismo, né? 2 situações de balé na beira do abismo. E outro balé na beira do abismo é você dizer que é preciso ser coerente com minha opinião, né? Por mais velha que essa opinião seja. Ai, ai. Em outros termos, né? Trazendo para o nosso terra a terra aqui, se a gente ganhou da Alemanha várias outras vezes, né? Se eles perderam numa final para nós, e se a gente ganhou do melhor do mundo que é a Espanha, e se nós somos o país do futebol, com o rei do futebol, e cheio de craque de bola, né? Nós vamos ganhar deles de novo, né? Porque aqui é Brasil. Zil. Tome Mineiraço na cabeça. E o Mineiraço não veio de um time que bateu no peito e disse que era Brasil, não. Veio de um time que construiu a sua vitória em 2014, né, sendo derrotado em 1998. Esse time melhorou o seu jogo. Esse time estudou um adversário que estava assim, muito preocupado em
em ostentar, em tirar fotos, em fazer publicidade para os patrocinadores, né? Enfim, em parecer aquilo que não era. E essa empáfia assim, de se colocar acima do bem e do mal acabou nos trazendo à tona um comandante em chefe muito preocupado em parecer honesto, em de se bater no peito e se dizer ficha limpa, né? Porque afinal de contas meu nome não foi citado na sarjetagem, tudo ok, tá certo aí? E que não tinha nada a ver com essa corja, né? Porque afinal de contas, né, foram 30 anos junto deles, né? Comendo do mesmo farelo deles, diga-se de passagem, né? Mas nunca se envolveu em nada, né? Uma obrigação, olha aí. Não vem adiantando muito essa coisa de se bater no peito assim, de parecer honesto, né? Sem ser honesto, já que afinal de contas os esqueletos estão aí esperando para sair do armário. E muito menos tem resolvido essa coisa de botar o bolo no congelador e pedir a Deus que esse bolo seja bem assado, né? Olha, serviu pro objetivo que eles tinham, né? Vamos pensar bem, né? Serviu sim. O objetivo era chegar ao poder. Então catapulta-se esse tipo de coisa aí ao poder, né? Como? Catalisando quem se cansou de ver só a mão que estala o chicote ser trocada, mas o chicote continuava lá, né? Ardendo nas costas, né? Quem continuou ainda sem as mesmas oportunidades de vida, né? Porque nesses 20 anos do Tá Na Hora da Escola, né? Alguns não tiveram ainda a oportunidade, nem essa oportunidade de só estudar tiveram ainda, por razões muitas que a gente pode citar depois, né? E ainda quem estava desesperançado, né? De novo, mais um desesperançado a serviço de uma ilusão. Uma ilusão que, enfim, tá aí, né? A gente tá num impasse muito grande, é verdade, né? Mas para todo impasse tem uma saída, né? E vamos pensar, gente, que o dia só clareia quando a noite está mais escura. Assim como todo impasse, a saída não é ao final dele, né? A saída é por onde se entrou. E olha, mais do que nunca, né? Como que a gente vai sair desse impasse? Vamos usar o amor? Usar a solidariedade pelo outro como uma forma de animar o amor que nós temos na nossa terra. E amar a sua terra não é gritar uhul depois que cantou Pátria Amada Brasil, né? Amar a sua terra muitas vezes não é só dar um beijinho no chão para dizer que, né, eu dou valor ao que vocês fazem, né? Porque depois eu vou lá e limpo a boca com álcool gel, né? Ou desinfeto a boca. Amar a sua terra não é só se fantasiar de um canáriozinho gentil, né? Orgulhoso, porque, né, contra a Argentina é mais gostoso, não é verdade? Haja coração. Olha, amar sua terra, né, e amar o seu próximo, ser solidário a ele, né, praticar uma coisa chamada empatia, é também dar valor ao que realmente importa. Para coisas desimportantes, elas têm a sua desimportância. A insignificância para o que é insignificante. Se o nosso objetivo aqui é aprender pelo amor à nossa terra, a gente tem que amar também esse outro. É o outro que nos importa. Se um dos sentidos são afetados para quem, por exemplo, tem alguma deficiência, nós temos os demais sentidos que se apuram como compensação à sua falha, né? E a vida social parece que tem um pouco disso também, né? A gente, enquanto bicho social, nós temos um pouco disso também, né? O jogo Mineirão já acabou, o 28 de outubro já acabou, né? Chegou a hora de virar a página. Chegou a hora de aprender a virar essa página, né? Porque, afinal de contas, né, não tem vexame que dure para sempre, né? E por falar na nossa terra, o que a sua terra tem de bom? Será que a sua terra não tem nada de bom só porque no outono, que a gente se encontra agora, as folhas não caem no quintal? E o caju que ela dá nessa época, né? E a mexerica que ela dá, né? E o morango que ela dá? Isso é condição para aprender hoje o que a gente vai ensinar amanhã. E também a condição para aprender hoje o que se vai ensinar amanhã é saber quem é que vai estar lá para nos ouvir, quem é que vai estar lá para aprender, quem é que vai estar lá para saber e quem é que vai estar lá para oferecer o que tem de melhor, né? Para que esse ensinar pelo amor à terra seja melhor, né? Conhecer arar a terra. Saber é plantar no momento certo. E aprender é comer o fruto na hora certa. Sua terra, suas plantas e seus frutos agradecem. E não lhe faltarão, né? Desde que nenhum deles se faça sozinho. E só para não perder o costume, encerrando o nosso comentário, deixa eu pegar outro trechinho de outra música aqui. Você me abre seus braços e a gente faz um país. Mas ainda assim, cuidado com o abraço, principalmente com a falta de abraço. A gente está sentindo na pele o que essa falta de abraço faz. E isso não é só papo careta de dedo em V, cabelo ao vento, não. São os fatos. A gente não pode torturar os fatos, né? A gente não pode fazer com que o elefante, torturando ele, se transforme num coelho. A gente fica por aqui, nesse comentário. Abiantou. E, gente, vamos à luta.